Bem-vindos absolutamente. Eu sou Miguel Campos, coach atleta. Isto é mais um episódio onde vamos falar sobre muitas coisas. Tenho aqui Eugénio do Nono, autor, coach, pai, esposo, formador, podcaster, ultramaratonista, mentor. Tem podcast Decides Tu, e muito mais. Bem-vindo. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui contigo no teu podcast e é também é sempre um gosto de partilhar um pouco do meu conhecimento. E tenho a certeza que vai acrescentar alguma coisa na vida de alguém. Isso, uma palavra, uma frase, vai fazer toda a diferença. E diz-me uma coisa, esqueci-me de alguma coisa? Não, te esqueces nada. Não te esqueces nada. Agora tens que fazer as perguntas certas. Eh, Não olha, há diz, respostas certas, é perguntas certas. diz-me uma coisa, para quem não te conhece, queres-te aqui dar aqui um cheirinho de ti, Certo? da tua essência, se calhar. Claro que sim. Então é assim, quem sou eu? O meu nome é Eugênio Dodona, como conseguem ouvir e perceber pelo nome, não é um nome português, não nasci em Portugal. Tenho nacionalidade portuguesa porque já estou em Portugal desde 2001, ou seja, fiz aqui o meu percurso estudantil, nono ano, 12º, faculdade, e assim sucessivamente cheguei eu aqui à idade adulta, uma pessoa trabalhadora, um bom cidadão, já vou fazer 40 anos este ano. Eh, tem dois filhinhos lindos, uma mulher maravilhosa. A minha mulher é portuguesa. eh, Nasci na Moldávia, vindo da Moldávia, vieram cá os meus pais primeiro à procura de uma vida melhor, como é normal, pais trabalhadores, e cá estou eu apaixonei-me por esse país. E agora abraço-o como se fosse meu, e é dos meus filhos e da minha mulher também, porque eles nasceram cá, não é? Então, e quem sou eu mais? Para além de ser pai, um explorador do meu próprio eu, do desenvolvimento pessoal. Ultimamente, nos últimos anos, apaixonei-me pelo desenvolvimento pessoal, pela literacia financeira, pelo coaching, pela inteligência emocional, explorar aqui a parte psicológica, a minha parte psicológica e também das outras pessoas. Depois acabo por partilhar o meu conhecimento tanto com alunos, com crianças, como com adultos, né? Eh, a parte psicológica sobre o dinheiro. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Fiz o meu percurso normal como um comum cidadão, que é aquela roda dos ratos, sabes? Quando a gente entra nela e estamos sempre a rodar nela, Sim, sim. entramos, trabalho, impostos, consumimos, pagamos, poupamos se conseguirmos, e é aqui a mesma coisa todos os meses. Também já estive nessa roda. Quando trabalhei, eu trabalhei, trabalhei assim trabalhar muitos anos, trabalhei em poucos sítios. Trabalhei em dois sítios. Num casino como profissional de jogo, aqueles moços que enganam as pessoas, estás a ver? Que dão a Sim, sim. bola, dão cartas. Eu fui um desses, dealer, croupier, pagador de banca. Por acaso ainda tenho o capa ativo, trabalhei nesta função. E depois, durante 8 anos, passado 8 anos, nasceu o meu primeiro filho, não conseguia conjugar a profissão com a família e tive que abandonar e fui trabalhar para a Auto Europa fazer carros. E foi na Auto Europa que eu tive o meu despertar. Ganha-se bem, pronto, trabalha-se por turnos, ou seja, foram 8 anos no casino a trabalhar por turnos, noitadas, e depois mais quase 8 anos na Auto Europa, noitadas, turnos, manhãs, tardes, aí foram bem 15 a 6 anos sempre a trabalhar por turnos, o que foi muito cansativo. Mas aqui, tirando aqui a parte profissional, eu sempre fui uma pessoa muito proativa em termos sociais. Sou presidente de uma associação sem fins lucrativos, fundei a associação, já enviámos toneladas de comida para a África, para Cabo Verde, Moçambique, para a Ucrânia, quando começou a guerra. Tenho uma vida muito ativa em termos sociais, em termos culturais e desportivos aqui na zona onde eu vivo. Já fui treinador de futebol, fiz muitas atividades e continuo a fazê-lo junto do associativismo e outros clubes e escolas. Voltando aqui à minha parte profissional, para, é por isso que eu estou a dizer, se eu começar a falar sobre isso, esquece, começar para aí 5 horas. Deixa-me ver se eu não me perco e encurtar aqui um pouquinho o caminho. E estava a dizer, estava na Alta Europa e pá, tive ali o meu despertar e cansei-me da roda dos ratos, sabes? Cansei-me muito da roda dos ratos e comecei a procura de soluções para mim. Pá, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para o futuro dos meus filhos, não é esse o exemplo que eu quero passar para eles, nem para a minha mulher, nem para mim próprio. E quero construir um futuro de acordo com aquilo que eu vejo, com a minha imaginação.
Eu comecei a procurar soluções nos livros, em formações, cursos de inteligência emocional, psicólogos, entendes? Conheci-me a mim próprio, sou formador também, então, tirei várias formações, sou intermediário de crédito, sou intermediário de seguros, não exerço, mas se houver a oportunidade de exercer, já exerci antes, entendes? Ou seja, tudo que eu achei que ia acrescentar valor a mim como pessoa, a mim, para ir atrás dos meus sonhos, eu fui fazer isso. Hoje em dia, bem, não vou contar o caminho todo, senão nunca mais lá chegamos, mas hoje em dia, quem sou eu hoje em dia? Sou educador financeiro, infantil, dou aulas num colégio, para o terceiro, no primeiro ciclo, escrevi 2 livros maravilhosos. Deixa-me ver se tenho aqui, um deles está aqui, que é O Pai, o que é o Dinheiro, o meu primeiro livro. E depois tenho outro aqui, e ainda tinha mais um escrito em cooperação com outras 7 pessoas, mas não tenho aqui, no meio desses livros todos. Aqui, a lista vai até lá abaixo. Ok? E depois tenho aqui esse livro que escrevi com a Cristina Seixas, que tu já conheces pessoalmente, já Sim. é a segunda versão. Aqui em relação a este livro, esse está esgotado, esgotou logo. Já está a ser acabada a segunda versão, muito mais completa para a família toda. E ele vem com uma novidade, este segundo livro. Ainda não vou revelar qual é a novidade, mas essa segunda versão do Pai, o que é o Dinheiro, vem com, ou seja, vai trazer mais um novo livro juntamente com ele. Ou seja, vou acabar por lançar 2 livros ao mesmo tempo, de educação financeira infantil. Ao mesmo tempo estou a escrever, leva mais tempo, um livro para adultos e para os jovens que entram no mercado de trabalho. Ok, vai ser um calhamaço já mais gordinho, porque é para os adultos, e aqui depois a abordagem é completamente diferente. Eu gosto muito de falar, quando falo sobre finanças, não falo só sobre aquelas partes técnicas, o que é uma estratégia de poupança e o que é um Sim. certificado da Fórum. Gosto de falar muito da parte psicológica, na parte dos princípios e valores que nós temos. Ok? Epá, Sim. e acho que é isso. Se eu me lembrar mais alguma coisa, vou-te falando, está bem? Mas diz-me uma coisa, tu estavas a falar da corrida de ratos, se calhar explicamos aqui mais um bocadinho o que é e qual é que foi a dor principal que te fez Boa procurares pergunta. procurares aqui uma solução, não é? É a dor que nós todos temos. É a dor que, pá, 99,9% das pessoas em Portugal, eu vou falar de Portugal, não vou falar do resto do mundo, porque isso a mim interessa-me é Portugal, portugueses, que é aqui que eu estou, e não é do resto do mundo, mas 99% das pessoas são as dores que nós todos sentimos, ok? E tudo o que eu vou dizer-te a ti, tudo o que eu escrevi nos livros, tudo o que eu falo nas minhas formações, nas palestras, não são coisas que eu estudei para depois transmitir. São coisas que eu senti, ok? Que eu estudei para aplicar em mim, que eu senti, que eu transformei em mim e depois apliquei o conhecimento para outras pessoas. Depois as pessoas pegam no meu conhecimento e fazem com ele o que eles quiserem, ok? O que é a roda dos ratos? Basicamente a roda dos ratos está toda aqui a rodinha onde o rato entra e é sempre a mesma coisa. Nós é igual, ok? Nós entramos na roda dos ratos, ou seja, nós entramos nesse sistema atual da sociedade que é, tu vais para o trabalho, se reparares cada vez mais a nossa vida está acelerada, está muito rápida e cada vez menos temos menos tempo para quem? Para nós, para os nossos filhos, para as pessoas que amamos, ok? Para a nossa família, cada vez temos menos tempo. Parece que o relógio acelerou. Ou o relógio acelerou, ou nós estamos mais cansados, ou nós estamos a fazer mais coisas porque a vida está a ficar cada vez mais cara, ok? Porque temos que arranjar mais dinheiro, estás a perceber onde quer chegar. E era o dos jatos, é aquele sistema onde nós entramos e é todos os anos a mesma coisa, sempre, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e os anos vão passando e os nossos sonhos não passam de intenções, não passam de sonhos. Não Sim, passam de sonhos, entendes? E nós consumimos, gastamos, ganhamos, consumimos, ganhamos, gastamos, e os nossos sonhos, a nossa liberdade passa ao lado. Depois depende do que é o sucesso. O sucesso pode ser uma coisa para ti, pode ser outra coisa para mim. A tua liberdade sim. pode ser uma coisa para ti, pode ser outra coisa para mim, ok? Mas a hora das ratos é isso mesmo. Damos por E, nós, chegamos a velhos e não aproveitamos nem a nossa paz, nem a nossa liberdade com as pessoas que mais amamos. Passamos a vida inteira a trabalhar, consumir, gastar, trabalhar, consumir, gastar, pagar impostos e assim sucessivamente. Mas há muito mais para além disso. e eu aqui, vamos aqui tentar explorar aqui umas coisas, tu falaste de muitas coisas e muitas ideias que eu quero explorar contigo, que Pá, é, eu não tenho aqui guião nenhum, por isso eu vou, eu Pronto. vou, vou abrindo a boca e vou mandando coisas para fora, por isso mete-me travão, está bem? Vamos aqui explorando, porque eu acho que é umas ideias porreiras que, para falar, ainda por cima, tu, com esta parte de educação financeira. Porque tu falaste nisto e eu acho que a nossa educação.
O formato continua de acordo como é há muitos anos atrás. Ainda bem que tu já dás aulas de educação financeira infantil, mas tudo o resto é, no fundo, tu és treinado aqui para o mediano, não é? E depois temos aqui inflações, não é? E todos estes conceitos que os custos de vida aumentam, cada vez recebemos mais informações, cada vez somos mais explorados a nível a nossa dopamina e estímulo rápido, e cada vez temos menos tempo para refletir e trabalhar os nossos pontos fortes e trabalhar como uma mestria que seria altamente remunerada. Diz-me, perdi-me na tua pergunta. Qual foi a pergunta em si? Pergunta-me, perdi na tua pergunta. Eu gostava que, tendo em conta todo este que tu estavas a dizer, que cada vez parece que temos mais pressa, mais informação, não é? Ok? Como é que tu começamos aos poucos e poucos, não é? A recuperar aqui o controle aqui do eu e da nossa vida. Ok. Como é que eu saí da minha hora de jazz? Quer dizer, é isso? Sim, sim. Pá, vamos lá pensar aqui uma coisa. É aquela famosa frase que a gente vê nas redes sociais hoje em dia, que é queres resultados diferentes. Tu tens que fazer coisas de formas diferentes, né? Se continuares no mesmo caminho, a fazer a mesma coisa que continuaste a fazer, não vai haver alterações. Não vão haver, entendes? A questão é que nós passamos o tempo todo a fazer a mesma coisa tantos anos, tantos meses, que criamos uma identidade, não é? E estamos confortáveis, e estamos bem. E depois pensamos no sacrifício que temos que fazer para nós fazermos coisas diferentes e obtermos resultados diferentes. E a malta diz assim: é pá, mas isso tem risco. Olha, obrigado. Olha, obrigado. Também saís de casa e sair de casa também tens risco de te cair qualquer coisa em cima e morreres ali. Podes ser atropelado fora da passadeira e morreres ali. Tudo tem risco hoje em dia. E o pessoal não quer sair, não quer enfrentar o risco, não quer enfrentar dificuldades, não quer enfrentar sacrifícios para, em prol, está a ver a poupança, quando fazemos poupança, o juro composto. Vamos poupando, o juro composto faz o seu trabalhinho, junta-se ao capital inicial investido, juros sobre juros, blá, 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 blá. Passado 20 anos, bum, tens ali um milagre, o suposto milagre, não é? Aqui na nossa vida é igual. Temos que ir fazendo sacrifícios, ok? E os sacrifícios depois vão acrescentando o quê? Coisas boas na nossa vida. Coisas boas na nossa vida. Vou acrescentando aos poucos, aos poucos. Conheço o Kaizen, filosofia Kaizen, filosofia japonesa, melhoria contínua, um bocadinho, melhor hoje do que ontem, melhor hoje do que ontem, 1% de cada dia. Chegas ao final do ano, bum. E depois diz assim: Uau, houve um milagre na minha vida. Afinal, as coisas correram como. Não, não foi um milagre, meu. Foste tu que foste preparando e foste fazendo as coisinhas todos os dias, todas as semanas, para que isso acontecesse. Foste aí incutindo no teu subconsciente, ok? Comportamentos diferentes, linguagens diferentes, atitudes diferentes, hábitos diferentes. E isso, de forma subconsciente, de forma indireta, levou-te a ti a agir na direção que estavas a imaginar, na direção que tu querias alcançar, ok? E como é que eu saí da minha hora de jatos? Epá, disse que chega. Chega. Eu quero agora, obviamente que o objetivo nunca, eu nunca é termos mais dinheiro, pelo menos para mim não era, inicialmente era ter mais dinheiro. Hoje em dia, claro que não é. Hoje em dia, os objetivos são outros, ok? A ferramenta do dinheiro é que vai me ajudar, se calhar, a chegar aos meus objetivos. Estás a entender? Sim. E o que é que eu fiz no início? Pá, tenho que arranjar dinheiro. Foi o meu objetivo. Tenho que arranjar dinheiro para sair daqui da Rojatos. Crédito pessoal, crédito do carro, crédito da casa, crédito do microcrédito do frigorífico, microcrédito de não sei o quê, blá blá blá. Sabes aquela silente. Chegas ao dia 10, dia 15 de cada mês, não há dinheiro. E depois chucha no dedo, e depois tiveste um azar, avariou um turbo de um carro, partiste um dente, vais ao dentista, epá, não tenho dinheiro. E agora? Crédito, cartão de crédito, blá blá. Entramos naquela bola de neve que depois, quando chega ali abaixo, bate contra um murro e rebenta tudo, e assim rebenta a nossa vida. E depois há divórcios, há gritaria em casa, há chatices, não há relações, há má linguagem, há maus comportamentos, ou seja, uma coisa má leva a mil coisas más ao mesmo tempo, ok? Estragamos relações, basicamente, a nossa relação que é a família. E para mim a família, a comunicação em família, e eu, a minha mulher, os meus filhos, é um dos pilares mais importantes
que eu tenho aqui nessa parte da educação financeira e da minha vida que me vai levar aos objetivos que eu propus para mim. E como é que eu saí? Pá, disse que queria mais dinheiro. E como é que vais arranjar mais dinheiro, Eugênio? Perguntei-me eu. Ou seja, no coaching a gente tem que fazer as perguntas certas, não é? E agora, Janine, como é que é? Como é que tu vais arranjar mais dinheirinho? Pá, em primeiro lugar, fui olhar para os meus gastos, ok? O orçamento. Eu tenho um orçamento, eu tenho uma base de dados. Por acaso, este mês não atualizei, este mês porque procrastinei, porque estou em mudanças de casa e vendi um negócio, vendi a minha casa para comprar uma quinta. Aí está, mais um sonho eu que alcancei. Vendi a minha casa e comprei uma quinta, ok? Mais um sonho. Estás a ver? Mas vou Parabéns. preencher, pá, fica aqui a promessa, vou preencher agora esses dias. Mas eu tenho uma base de dados de 8 anos, Miguel. 8 anos a dizer para onde é que está a fluir o meu dinheiro. Quanto é que está a entrar, de onde é que está a entrar, para onde é que está a ir, como é que está a ir, como é que estás a consumir, se estás a consumir bem, consciente, se estás a consumir mal, onde é que tens que ajustar. E foi isso que eu fiz aí há quase 8, 9 anos atrás, já não me lembro, quando entrei na Auto Europa. Vou ver primeiro para onde é que estou a comer. Porque para que é que eu adianta-me a mim arranjar mais dinheiro, ter mais micronegócios? Vai-me dar uns 100 aqui, 300 ali, 500 ali, fazer aqueles business pequeninos, estás a ver, que podíamos fazer, passear um cão, tratar, whatever, qualquer business que nos dê esse dinheiro. Para que é que me adianta a mim acrescentar mais dinheiro à minha conta bancária se eu continuo a consumir mal, a gastar mal? Estás a perceber? Não, primeiro fui olhar onde é que eu estou a consumir mal. E tu, tu, Identifiquei tudo. e tu Diz. tocaste aqui Vai-me interrompendo. E tu tocaste aqui neste ponto que muitas vezes, não é? Nós mudamos de trabalho ou arranjamos aqui uma renda extra, mas depois o nosso custo de vida, não é? Nós arranjamos logo maneira, tipo, de gastar aquilo, não é? Tipo, e depois também é aqui esta parte aqui das crenças, não é? Que, nunca tenho dinheiro, ou o dinheiro derrete, ou os ricos é que têm dinheiro. Há aqui também uma série de que é-nos passado, que é educado tanto em filmes, não é? E noticiários, não é? Que também ajudam a estas narrativas, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, aqui para o pessoal que estiver a ver, olhem aqui atrás de mim. Isso aqui é tudo livros de desenvolvimento pessoal, quase tudo livros de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e literacia financeira. Que eu continuo a comê-los todos os dias. Sempre que eu posso, a leitura meto em dia. Há dias que não o faço, porque pronto, estou mais cansado, não apetece, mas aqui está. É o que me está a ensinar a mim. Mas eu como o livro e depois pratico. A diferença é esta. Eu pego na informação e pratico, não fica só aqui a marinar. É como os sonhos. Temos os sonhos, ok? O sonho é uma intenção. Mas será que o nosso cérebro reage a intenções? Não. O nosso cérebro reage a ações, ok? Mas tudo começa num sonho. Como dizia lá o Martin Luther King, I have a dream. Ok? Era uma intenção. Depois o outro, o Malcolm, ou quem foi, pegou no sonho e concretizou. Ok? Aqui é igual, nós temos um sonho, começa no sonho, passamos para planeamento, objetivos, ação. Ok? Os livros é igual. Quando nós lemos um livro técnico como esse, um livro que nos ensina algo de desenvolvimento pessoal, nós lemos o que é uma poupança, o que é uma estratégia de poupança, ou várias estratégias de poupança, como começar a investir. E depois lemos e ficamos por ali. Ficamos com a ideia. Não, pega e faz. Está aqui um gajo atrás de mim que escreveu um livro, tem uma experiência de vida durante 40 anos, escreveu um livro e meteu lá para dentro 40 anos da experiência dele. E diz assim: meus senhores, isso aqui correu bem, façam igual. Pá. E a gente não faz, mas está ali tudo, está ali a papa feita. A questão é essa: temos medo, emoções. Estás a entender? Pá, entretanto já perdemos. Pá, estava a dizer, o orçamento, identifiquei de onde é que o meu dinheiro, para onde é que estava a fluir mal, de forma estúpida, ok? Ou seja, nós quando consumimos, temos que consumir, não estou a dizer que deixámos de comer, não, nada disso. Não estou a dizer de deixarmos de curtir, ir para a discoteca, para um bar, não, nada disso, nada disso. Fazermos é de forma consciente. Não vou E, 4 vezes para o restaurante, e vou tu uma. e tu estavas ainda, eu acho que foi ou foi um post teu ou qualquer coisa no podcast, não é? Da importância de tu te pagares primeiro, não é? É isso mesmo. E depois fiz o quê? Normalmente não. 90 e tal por cento das pessoas fazem o quê? Recebem, para quem trabalha por conta de outrem. Não vais falar para quem trabalha porque tem empresa, ok? Aqui a realidade é diferente. Para quem trabalha por conta de outrem faz o quê? Recebe ordenado, a primeira coisa que pagou foram os impostos. Esses são automáticos, saem, não é?
Há duas coisas, há duas certezas na nossa vida: os impostos e a morte. Isso não há hipótese. Entretanto, o que é que nós fazemos? Pagamos a casa, o condomínio, água, luz, gás, blá blá blá, escola de estudos, colégios, atividades, comida, gasóleo, passos, tudo e mais alguma coisa, certo? E depois pensamos assim: ei, olha, se sobrar vou poupar. Sobra, está bem, sobra, sobra. Fiat na Virgem na Quaresma. O que é que a gente faz? O que é que eu fiz? Troquei aqui as coisinhas. A primeira coisa, se eu sei que a casa sai no dia 31 ou no dia 1, no dia 31 ou no dia 1 eu meti, quando recebo ordenado, meti uma transferência automática da minha conta de 10%, de 5, de 20 euros, de 10 euros. Primeiro, ganhar o hábito, principalmente ganhar o hábito, ok? O hábito da poupança em primeiro lugar. Paga-te a ti em primeiro lugar. Porque nós pagamos toda a gente, já viste? Pagámos ao EDP, pagámos à Galp, pagámos os putos da escola, pagámos a nossa mulher para quando vai trabalhar, não sei o quê. Pagámos entre eles porque ela também paga o seu, porque ela também trabalha, né? Mas pagamos a toda a gente, ao mundo inteiro. E a nós? Quem é que nos paga a nós? Dizer, não, ó Eugênio, tira lá a primeira coisa a fazer, tira para ti, que é o que o senhor Clarkson, aqui no livro, está aqui. Até me lembrei do livro e tudo, já lá. Vai ver se não cai isso tudo. Aqui no livro, O Homem Mágico da Babilónia, isso dos 10% vem da Babilónia, dá 3 mil anos atrás. Ok? Os senhores faziam aqui isso. Isso foi encontrado descrito em pedrinhas. Os cientistas querem encontrar em pedrinhas. 10% das suas riquezas eles guardavam para quê? Para a frente, para o futuro, para imprevistos, para investirem mais para a frente. Entendes? Foi o que eu fiz. A primeira coisa que me saí da conta era um dinheirinho para criar o quê? O meu fundo de emergência. Ok? Seja pelo certificado de aforo, seja neste momento, neste caso, neste momento, por exemplo, temos a Treasury Pública, que dá 3%, o dinheiro em saldo, e aquilo vai dando uns jurinhos distribuídos, não são compostos, mas há várias formas mais seguras, ok? Ou com menos risco, por assim dizer. Não há mais seguros, é com menos risco de podermos fazer as coisinhas, ok? E não o termos em casa, debaixo da gaveta, para a inflação tomar conta daquilo, ok? Isso é muito importante. Agora, o que eu digo é, todos os passos financeiros que nós fizermos, seja na poupança, seja no investimento, nós temos que fazê-lo com conhecimento. Eu não vou comprar uma criptomoeda porque um amigo disse-me. Eu vou comprar, vou investir porque eu conheço qual é o projeto, conheço a tecnologia, ok? Por acaso foi um dos erros que eu fiz. Não, não foi um erro, foi um dos passos que eu fiz, mas graças a Deus correu bem. Ok? Aqui posso dizer que tive sorte. Eu comecei pelas criptomoedas, investimento em criptomoedas, ok? Mas pronto, mas estudei qual era a plataforma, ok? A plataforma era fidedigna, os investimentos em criptomoedas comecei a fazer, mas depois comecei a aumentar, começou o capital a aumentar, né? Eu pensei assim, bem, isso está a ficar um bocadinho sério, tem que haver responsabilidades, ou seja, comecei a estudar o que é que são o que é a tecnologia blockchain em si, o que é uma criptomoeda, quais são as criptomoedas que eu quero investir, e assim sucessivamente. Depois tive de diversificar os meus investimentos. A partir do momento que eu fiz a minha poupança, que é o meu fundo de emergência, também olhei para quê? Para os meus créditos, microcréditos, cartões de crédito que consomem a grande parte. Pagamos juros altíssimos, ok? Ou seja, fiz aqui uma estratégia. Pensei assim, bem, eu consigo poupar por mês X. E eu com a minha mulher, e a minha mulher sempre a acompanhar-me. Eu sempre disse, e sempre vou continuar a dizer, façam assembleias gerais da vossa empresa. A vossa empresa é a vossa família. Chama-se empresa, é onde há dois sócios maioritários. Chama-se mulher e marido. Vocês os dois sentam-se à mesa, olham para os vossos gastos e têm que ter paciência a conversar um com o outro, sem discussão. Dá discussão? Dá. Mas tu gastaste mais aqui, mas eu ganho o dobro do que tu. Infelizmente, as mulheres, infelizmente, ganham menos do que nós. É uma realidade. Ok? Eu sempre ganhei mais que a minha mulher, duas ou três vezes, mas nunca lhe apontei. Porque ela gasta mais do que eu, está bem? Mas nunca lhe apontei. Mas basicamente o que eu estou a querer transmitir é em família, os miúdos que tiverem alguma idade de compreenderem já como é que o dinheiro flui, eles também podem estar presentes nessa Assembleia Geral da vossa empresa. A empresa, porquê? 50-50. Ela é sócia de 50% das ações, tu és sócio dos 50% das ações da empresa. Daqui, vocês têm que comunicar, entenderem-se, ok? Identificarem os vossos objetivos, os vossos sonhos individuais, porque nós temos direito aos nossos sonhos individuais, ok? E coletivos e depois montarem aqui o esquema da empresa para ir em direção aos vossos sonhos, ok? Em conjunto,
Se um de vocês fizer a asneira, o que é que acontece? Numa empresa 50-50, tem que haver acordo, não é? Senão a empresa depois não anda para a frente. Aqui é igual, na família é igual. Nós temos que nos entender. Pá, se vai ser fácil no início, não. Vai dar bulha, vai dar zanga, vai dar chatice, vai dar gritaria, discussões, porque ninguém gosta de levar com verdades na cara. É simples. Mas tem que ser ditas. Olha, meu amor, estás a gastar de forma estúpida aqui, não achas que devias pôr um travão? Pensa lá nos nossos sonhos que temos em conjunto. Estás a perceber onde é que quer chegar? Sim, e tu agora tocaste neste ponto que é a fricção, não é? Tipo, e tu disseste há bocado o que é sucesso para mim e para ti é diferente. E mesmo um casal, não é? Eh, Têm educações diferentes, têm, tipo, por exemplo, e depois também, quando ou não há comparação do vizinho, do carro, das férias, das redes sociais, ou whatever. E depois há esta fricção entre os nossos sonhos e, e a vida, a tua vida e a vida dos outros não tem nada a ver porque, por exemplo, eu posso querer uma coisa, por exemplo, liberdade financeira para ti é uma coisa, para mim é outra, Claro, para aí fora. claro, claro, é isso mesmo. E é aqui a importância, não é? Tu quase estás a fazer um pitch, não é? À tua mulher, à tua família, aquela visão que tu basicamente és um navegador e a visão é que, não é? É o propósito de os sacrifícios que tu tens que fazer, não é? Para onde queres chegar, não é? Miguel, nós estamos num barco. Temos dois lugares. Um para ela, um para mim. Temos ali as velas, né? Ou como é que se chama aquilo? Como é que se chama aquilo? Não, mastos, não. Os remos. Os remos, Remos. obrigado, Remos. obrigado. Os remos. Temos quatro remos, dois para cada um, certo? Sim, sim. Os sonhos são o nosso GPS. Se o nosso barquinho, se nós estivermos no barquinho no meio do oceano, sem GPS, boca, já fomos. Ou seja, sem sonhos, já fomos. Estás a poupar dinheiro para quê? Ah, não sei, é para um imprevisto que vai aparecer aí, não está errado. Tu tens de guardar para imprevistos, obviamente que sim, mas tens de ter sonhos, tens de ter um caminho, tens de ter algo que te guie. E o nosso barco tem que ter um sonho, tem que ter o seu GPS para sabermos para onde é que estamos a remar. E depois temos de estar os dois em concordância. Para quê? Para remarmos os dois para o mesmo sentido. Entendes? Senão não chegamos lá. Sim. É, é simples, mas não é fácil. Mas é simples. E a malta tem medo. Entendes? Porque tem medo do desconhecido. E eu já, pá, eu posso me gabar mesmo. Posso ficar mesmo, porque eu estou mesmo feliz daquilo que eu fiz. Todos os meus sonhos foram acontecendo ao longo do tempo. Porquê? Porque eu fui trabalhando para os alcançar. Eu despedi-me da Auto Europa em outubro do ano passado. Seguro de saúde, transporte, fardinha, comidinha, um ordenado acima da média. Posso partilhar, porque existem tabelas partilhadas nas redes sociais, que quanto é que a pessoa ganha na Auto Europa. Eu ganhava no último ordenado, mais os prémios, 22 dias de férias, 22 dias de down days. Aquilo era os 50 dias de férias por ano, entendes? Prémios, com o prémio anual dava 15 ou 16 ordenados, sei lá, 15 ordenados e tal, entendes? Eu ganhava 2.100 euros brutos por mês. Era mau. Aqui o pé de casa, há 15 minutos, era mau. Eu despedi-me. Porquê? Porque estava farto daquilo, porque não era o meu sonho, porque não me acrescentava nada. Nada, zero, bola, só me vai para baixo. Porque eu olho para mim, então, mas eu sou uma pessoa tão inteligente. Sou uma pessoa que consigo acrescentar muito mais valor ao mundo, a mim, à sociedade, consigo criar valor, consigo desenvolver, consigo ser aquilo que eu quero. Porquê? Porque eu me preparei para isso. Eu tive, se alguém da Autoropa estiver a ouvir esse podcast, pronto. Eu tive 8 anos na Auto Europa, posso dizer que 7 deles eu estive com um fone no ouvido, Miguel, várias horas todos os dias a ouvir podcasts, audiobooks, a fazer formações online, com um fone no ouvido. E a malta dizia: não estás cansado? Não, eu não estou cansado porque eu estou a perseguir o meu sonho. De bazar daqui para fora. Levou anos, levou, mas sim, mas despedi-me. Aqui estou eu, a fazer acontecer, sem um ordenado fixo da Auto Europa, que era um ordenado bom. E tu, por exemplo,
não é? De teres um ordenado fixo e, não é? Passaste à outra vertente, não é? Que é empreender e todos os dias tu tens que fazer, não é? O teu ordenado, não é? Obviamente, Miguel, a malta vai perguntar assim, então, mas tens de entrar dinheiro de algum lado. Obviamente que foi tudo premeditado, foi tudo pensado, foi tudo planeado, de acordo com as minhas competências, de acordo com com as minhas soft skills e hard skills, ok? De acordo com tudo. O meu ecossistema, eu pensei assim, bem, Eugênio, onde é que vais buscar dinheiro agora? Ok? Obviamente que eu aproveito porque tenho um capo de pagador de banca, que é de croupier ao casino, e vou ao casino trabalhar. Se trabalho 5 dias por semana, não. Obviamente que eu aproveito o meu capo de formador e vou dar formações a adultos e a crianças. A semana passada estive em Setúbal a fazer um bootcamp de educação financeira infantil durante 5 dias. Obviamente que eu vou às escolas, ou acabou o ano letivo, mas vou às escolas de norte a sul, fazer workshops e vender o meu livro. Obviamente que eu tinha o meu negócio com a minha mulher que abri, que depois já o vendi por acaso, mudança de estratégia, nós vamos investir noutros lados. Ou seja, eu tinha um negócio, eu tinha várias competências onde podia trabalhar aqui, acolá, e estava super feliz. E estou super feliz. Porquê? Porque estou livre. Faço, olha, estamos a uma quarta-feira. Eu estou a comprar uma quinta. Eu estive de manhã a cortar a relva na quinta e agora vim para casa falar contigo. Estás a entender? Mas tudo que eu queria fazer foi tudo premeditado, foi tudo pensado e preparado ao longo dos anos. Não foi assim, entendes? Obviamente que sou intermediador de crédito. O meu amigo tinha aqui a agência de Doutor Finanças, com quem eu estava a trabalhar com clientes. Ou seja, obviamente que tenho aqui instalado no meu armazém, máquinas que eu depois produzo coisas para clientes que eu mantenho há vários anos. Eu posso contar aqui, talvez, faixas de finalistas, que dizem finalista, ano 2000. Eu todos os anos faço milhares delas. Porque há uns anos atrás, que eu quando comecei esse meu micro negócio, eu mantive os meus clientes. E os clientes foram aumentando. Eu hoje em dia continuo a fazer. Porquê? Porque tenho cada vez mais material para trabalhar. E uma vez por ano eu estou a produzir aqui loucamente durante 2 semanas faixas e faixas. É mais dinheiro que entra e que me leva à liberdade que eu quero ter. Agora a malta diz assim: mas trabalhas muito? Trabalho, com gosto, com a liberdade que não tem ninguém para me dizer: olha, tens que entrar às 8, olha, tens de sair às 5. Não. Trabalho quando me apetecer. Obviamente que existe uma disciplina. Obviamente que tenho o tempo organizado. Ok? Porque daqui a nada, quando acabar a conversa contigo, vou buscar os putos, vou fazer o jantar, a minha mulher chega a casa, dá-lhes o banho, dá-lhes o jantar e eu vou dar uma corridinha para fazer aqui a minha meditação, que eu sem corridinha não consigo. Porquê? Porque outra coisa, 1 de agosto vai fazer 7 anos que eu deixei de fumar. Fumei 18 anos, desde os 15 até os 33, 32. E eu vou fazer 7 anos sem fumar. Ou seja, mais uma coisa que eu eliminei para poder o quê? Ter mais saúde, ter mais dinheiro. E a minha mulher já não fuma também há 4 anos. Ou seja, houve muita mudança na nossa vida, de comportamentos, de hábitos, maus hábitos, entendes? E tu agora de chegares aqui aos 40 anos, notas alguma diferença, algum virado de chave? Se eu noto alguma diferença. Mas diferença em quê? Não sei, tipo, às vezes eu por Tipo, se acaso eu, se eu me olhar para trás, tipo, olha pelo espelho, olha para o Eugênio de há 8 anos atrás, é isso? sim, ou então imagina, tu agora com 40 anos, porque Sim, imagina, tendo em conta que a média seja 80 ou 120 anos, dependendo do que tu queiras ser um sim. centenário ou não, eh, aquela perspectiva de chegares, não é? Quase a metade da tua vida e tu fazeres esta avaliação, reflexão. Então é assim, estou muito feliz por todos os passos que eu tomei. Estou muito, foram sempre os certos. Se me perguntares assim, sim, eu falhei muito na vida, como toda a gente. Fiz as neiras, como toda a gente. E hoje em dia, quando faço as neiras, tal e qual como
o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, o indiano, tal e qual como ele diz, pá, eu cheguei aqui para instaurar o Kaizen e uma filosofia, uma cultura completamente diferente. Tudo que é erro, tudo que é falha, é informação. A gente cresce através disso, entendes? E eu olho para isso como crescimento. Sempre que eu falhar, eu parece que vejo uma oportunidade. Quando alguém falha, aí chateia-se, não, eu vejo como uma oportunidade. Pá, deixa eu ver aqui que correu mal. Deixa eu ver encontrar aqui um tesourinho. Eu olho assim. Estás a entender? Mas pronto, eu olho para trás, pá, e posso dizer que não vou lhe chamar sorte, porque a sorte não existe, ok? Havia uma frase que a sorte prevalece aos dados, qualquer coisa assim, eu não me lembro do nome da Ou, palavra. sim, ou encontra quem já está preparado. Eu também, há uma citação do Séneca que eu acho que é isso, que a sorte encontra quem já está preparado ou quem se preparou. Uhum. Ou seja, a sorte não existe, basicamente a sorte é um resultado da nossa preparação ao longo dos anos, está a perceber? Ou seja, todos os meus investimentos, seja em ETF, seja em ações, seja. Deixa-me terminar aqui a notificação. Seja em ações, seja no que for, no meu negócio que eu abri o espaço também com a minha mulher, né, que até a ideia foi dela, eh, correram sempre todos bem. Sempre todos bem. Não posso queixar, seja em criptomoedas, em ações, sempre todos. Mas é o que eu digo. São anos de estudo, são anos de preparação, ok? Com visão aonde? Longo prazo. Mas isso é a minha ideia. Há quem gosta de fazer tradings e já estou a ganhar 1.000 euros, vende. Não, não quero saber. Eu tenho um objetivo. Atenção, o objetivo era aos 55 anos eu estar reformado completamente. Se não precisar ficar parado um ano, fico. E o património líquido que eu tenho dá-me os dividendos que eu preciso para me sustentar. Já tinha diminuído há 2 anos, acho que foi há 2 anos, para 50, porque li um livro de um senhor chamado Bodo Schaffer, que é um investidor alemão, aqui na outra, está aqui o livro atrás de mim. E o homenzinho no livro disse basicamente: Oh Eugénio, tu consegues transformar mais cedo. Eugénio, o leitor, né? Como? Pá, eu li o livro, percebi a mensagem dele. Sabes que quando nós lemos um livro, tu podes ler o pior livro do mundo, mas se houver ali alguma frase que tu consigas decifrar a mensagem, interpretá-la de certa forma, pode-te salvar a vida. Mas tu podes ler o melhor livro do mundo e não percebes nada daquilo. E vice-versa, ok? Depois lê o livro que eu digo aqui do Homem Mais Rico da Babilónia e depois logo não tiras sumo nenhum dessa fruta. E eu, se calhar, encontro aqui um tesouro autêntico. Entendes? Pá, eu li o livro do Bodo Schaffer, que também há outro livro do Bodo Schaffer que recomendo já para as crianças, que já as crianças já leem, ok? O meu filho, que agora tem 9, ele leu o livro com 8 anos, é um livro de adultos, chamado, adultos, jovens, chamado o Cão Chamado Dinheiro. É brutal. Pá, eu adorei o livro. Eu li o livro em 2 dias, acho eu. Adorei o livro. E o meu puto leu o livro uma semana ou duas. Foi super rápido. Eh, Onde fala sobre uma criança e um cão, a conversa entre uma criança e um cão, sobre dinheiro e investimentos. Eu estava a dizer, tinha o meu objetivo de aos 55 anos reformar-me. Ok? Fui ler o livrozinho do Bodo Schaffer, passei por quê? Passei por 50. E agora, vou fazer 40 a 15 de agosto e eu baixei para os 45. Eu tenho 5 anos para criar o meu património. Se me perguntar assim, a gente tem dinheiro? Não tem dinheiro. O dinheiro não me serve para nada. O dinheiro em si, ter na conta bancária, saldo, ou ter em casa, se alguém me vier roubar, não tem nada. Nada. O dinheiro está investido. Ok? Pá, nos investimentos que a mim que estou de acordo com os meus conhecimentos e tentar ser e com os meus objetivos. Seja em cripto, seja em ações, seja em casas, seja em imobiliário, seja em que for. Seja em lojas, seja no que for. Ok? E agora tenho 5 anos para eu ir atrás desse meu sonho que é reformar mais cedo e dizer assim, este ano vou ficar um ano sem fazer nenhum. Vou plantar batatas no meu campo e apanhar uvas. Mas vamos aqui dar dois passos atrás. Certo? Imagina, para quem não percebe nada aqui da parte dos finanças e de investimentos, tu Certo. basicamente, deixa ver se eu entendi. Tu basicamente, com esses investimentos que tu acreditas que vai-te gerar valor, não é? Os juros Certo. compostos, é que acreditas que aquilo
vais pôr o dinheiro até olhar para ti, no fundo. Certo. É isso que tu estás a É dizer, isso não? mesmo. Pá, eu costumo dizer que, ó Miguel, não vamos falar somente em PPRs, fundos de investimento, ou ETFs, onde acontece um juro composto, ok? Se Sim, comprares sim. uma ação de uma empresa, não tens juros compostos nenhuns. Tens a valorização da empresa, da própria ação ao longo dos anos, entendes? Tens a distribuição de dividendos que a empresa o faz, estás a entender? Mas depois podes diversificar a tua carteira Sim, no sim. que tu quiseres, comprar imobiliário, comprar uma autocaravana para alugares, comprar insufláveis para alugares a festas infantis. Tanta coisa, tanta coisa. Ou seja, não é necessariamente fazer, ou seja, tu podes investir um bocado aqui, um bocado ali, um bocado ali, diversificar. Ou seja, Sim. quando está inverno num negócio, estás a aproveitar outro negócio, porque aquele está hibernado. E Assim faz assim não metes os ovos todos no mesmo cesto. sim, e tu, entre aspas, aproveitas, não é? Os picos, não é? E faz aqui uma rotação inteligente, por exemplo, verão, eh, como o comércio faz, não é? Tipo, dia dos namorados, estás a entender? E faz assim esta rotação. Pá, já tenho o meu, como é que eu estou a dizer? Eu já tenho o meu mecanismo, a minha máquina já montada. Ela já está a trabalhar, entendes? Agora, se me estás assim, como é que tu investes em ações? Uh, Pá, eu vou alimentando, vou comprando ações das empresas que eu já tenho em carteira. Ou para baixar a média de compra, fazer DCA, Dollar Cost Averaging, ok? Ou, mesmo que aumente a média, mas eu acredito que aquela empresa tem um valor intrínseco superior ao valor que ela está à venda, eu vou continuar a comprar. Sim. Tu, no fundo, estás Porque eu vou vendê-la daqui a 10 anos, daqui a 5. sim. Eu quando chegar aos 45 anos, eu se calhar nem vendo as minhas ações. Porquê? Porque tenho outros investimentos que me proporcionam o rendimento que eu quero. E, Formações, workshops, venda de livros. sim. E quando tu falas nisso, porque há aquele movimento, eu penso que cá, não é? Fire. O FIRE, não é? Eh, Sim, e quando tu falas nisso, no fundo é tu teres, não é, conseguido montar aqui um portfólio, não é portfólio, espera portfólio. aí, é portfólio que se diz Sim, que pode te ser. gera renda, não é, quase de forma, tipo, aqui, que dê para tu manter o teu estilo de vida, não é? É Claro, tipo claro, quase uma Miguel. reforma, não é? Que tu, basicamente, tu foste altamente intencional e tu fizeste de acordo com o teu estilo de vida, com sacrifícios, com as casas que compras, não é? Com o carro que tens e por aí fora. Pá, obviamente que, claro que, se tu, por exemplo, obviamente que tu podes investir só em ações, ETFs ou REITs, não sei, para quem não sabe, só Real Estate Investment Trust, em vez de comprares paredes, casas, imobiliário físico, investes em fundos de investimento que investem em imobiliário à volta do mundo inteiro, ok? Eles há, como é que eles são em Portugal, que eu não me lembro. Há, mas não são muito populares e não têm muita atração. Um dos mais famosos são os americanos. Ou seja, nós podemos investir, claro que estamos a falar dependendo sempre daquilo, do valor que cada um precisa para o seu agregado familiar, daquilo que cada um precisa receber todos os meses, 1.000 euros, 500 euros, 10.000 euros, mas tu tens de ter ali uma soma, ok? Tens de ter ali uma soma total, um património líquido total investido que te proporciona 500 mil euros, 400 mil euros, 1 milhão, depende do valor que tu queres receber mensalmente, ok? E depois tens empresas, tens fundos de investimento que distribuem dividendos, ou podem distribuir dividendos, ou podem acumulá-los, ok? Mas neste caso, a ideia seria distribuir dividendos. Se o investimento fosse só aí, ok? Distribuir dividendos, ou seja, mensalmente, trimestralmente, anualmente. E há fundos de investimento que distribuem mensalmente. Ou seja, mensalmente tu recebes X. Mandas logo 28% para o querido Estado e depois o resto é teu. E Estás a queres. entender? E, Eu aqui neste caso sou muito mais a favor de uma diversificação não muito grande também, porque nós também não queremos espalhar muito o nosso dinheiro. Ok? O Warren Buffett ele gosta mais de concentrar mais dinheiro em menos ativos. Ok?
Mas depois aí está, depende do nível de risco de cada um, depende do perfil de investidor de cada um, de como cada um está disposto em estar exposto ao risco, ok? E também estavas a falar aqui, não é, das criptomoedas, da blockchain, não é? E tu tens desde Uhum. Bitcoin, Ethereum, até meme coins e tudo isso. Queres falar um bocadinho sobre isso? Posso falar um bocadinho sobre isso. Meme coins não tenho. Já tive e era mesmo só para brincar. Para brincar, tive sorte, por acaso. Tive sorte, fui atrás de modas. Mas o que é que são, o que é uma blockchain? O que é que são as criptomoedas? Eu acredito que o futuro já temos várias organizações governamentais e os próprios bancos já estão em cima disso. A própria União Europeia, a senhora, como é que ela se chama? A Lagarde, que há 2 anos atrás falava mal, há 3 anos atrás falava mal, mas depois foi descoberto que o próprio filho dela investia em criptomoedas. Eh, a própria Lagarde que falava mal sobre isto, lavagem de dinheiro, blá blá blá. Mas o dólar continua a ser a moeda a nível mundial, a maior moeda com mais lavagem de dinheiro e moeda do crime, não é? Eh, mas neste momento a União Europeia está a pensar em emitir uma central coin, uma European Central Coin, como é que se chama aquilo? Uma moeda Eh, digital europeia, sim, sim, é. um euro digital, Sim, um euro digital, basicamente, que é ok? programável, com uma Aí série de está, regras, não é? E aí isso já está. é. Pronto. Agora temos várias instituições governamentais, já próprias finanças já trabalham em blockchain, ok? Basicamente, blockchain é o quê? É uma rede que está criada através de blocos e ela é atualmente, que se saiba, é incorruptível, ok? Não dá para eliminar dados dela, não dá para fazer malandragens, nem limpezas, nem lavagens, nem nada disso. Por isso, coisas que aconteceram na EDP, no Novo Banco, essas bandidagens todas se acontecessem numa blockchain, houvesse todos esses registros, seria impossível de os apagar. Ou seja, temos aqui vários benefícios da blockchain, que pode trazer mais transparência, ok? E pode eliminar muitas corrupções. Estás a entender? Em relação aqui e se calhar pode ser muito mais rápido. Os próprios bancos já começam a trabalhar, ou seja, temos várias moedas, várias criptomoedas, vários projetos, como a XRP, se não me engano, e ainda há mais alguns que estou a trabalhar o quê? Têm como objetivo no seu white paper de fazer transações bancárias e fazem transações bancárias de uma velocidade muito acima da própria Visa, ok? Muito mais rápido, muito mais barato. Só que essa tecnologia toda depois envolve o quê? Envolve mais consumo de energia, mais consumo energético, mais gasto de água, tens mais gasto de recursos naturais. Aí assim sucessivamente. Depois temos várias criptomoedas. Claro que existem, sei lá, atualmente nem eu sei quanto é que existem. 20 mil tipos de criptomoedas. Claro que a maioria, 90% delas não valem nada, né? São projetos que se calhar vão desaparecer, vão cair em desuso, entendes? E mesmo assim, continua a haver muita liquidez e muita. Como é que é? Olha, está-me a faltar a palavra. Está a haver muita entrada, bilhões de euros, de dólares, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, entendes? Continua a ser um mercado e ele caiu, o último ano, caiu drasticamente o movimento que era feito. Caiu drasticamente, ok? Mas isso também é outras coisas, é as guerras, é porque também o mercado tradicional de ações está em altas também e normalmente as pessoas fogem. Isso é como há a transação de quando o mercado de ações cai, fogem todos para o ouro e para a prata. E assim sucessivamente, quando esse sobe, se fogem para ali. E assim sucessivamente, para se protegerem. Ok? Agora temos várias criptomoedas, projetos que são muito interessantes, são muito fortes e que trabalham esse tipo de. Cada um tem o seu objetivo. Ok? Eu não te vou contar agora, por exemplo, transações financeiras, transparência em termos de contratos digitais. O objetivo das criptomoedas, daquelas que valem, é melhorar burocraticamente a nossa vida, ok? Seja em termos financeiros, seja em termos de saúde, seja em termos de muita coisa, de base de dados. É um mercado interessante, mas é um mercado que eu vejo como um investimento a muito longo prazo, ok? E, Muito longo prazo. Para quem quiser investir a guardar, pá,
Põe aí 10, 20 anos, se calhar. E tu, por exemplo, alguém vinha ter contigo e dizia: Olha, ajuda-me aqui a atingir a liberdade financeira. Não, dizia logo que não ajuda. Dizia logo que não. Eu posso ser um, como é que eu te vou dizer? Um guia nos próximos anos, ok? Mas ajudar-te, não, não te vou ajudar. És tu que tens de te ajudar a ti próprio. Eu posso te encaminhar, eu posso te mostrar o caminho, ok? Eu já, Miguel, eu já tive pessoas, eu como dou mentorias e formações também, eu já tive pessoas que chegaram ao pé de mim, olha, um caso, pá, eu não vou dizer nomes porque não posso. Tive um caso, também não vou contar tudo, também não posso, em que a pessoa me disse assim, olha, eu tenho X dinheiro, e eu quero ficar milionária no ano. Eu disse, não contes comigo. O objetivo dela, desta pessoa, era pegar no valor que ela tinha e ficar milionária tipo um ano ou menos de um ano. Eu disse, não é impossível, é possível. Mas se esse dinheiro fosse meu, eu saberia o que fazer com ele. Agora, tu que não tens a base, não tens o conhecimento certo, adequado, não sabes como gerir as tuas emoçõezinhas que regulam, que nos dizem o que fazer quando estamos a perder, o que fazer quando estamos a ganhar, não sabes controlá-las, Sim. vai dar asneira. E eu não me meto nisso, não contes comigo para isso. Disse logo. Achas que correu bem? Não, E tu não correu agora, bem. e tu tocaste agora neste ponto que eu acho que quanto maior, não é? Quanto mais o espaço de tempo for mais curto e a margem, não é, de ganhar em pouco tempo, maior é o risco, não é, de perda. Sem dúvida, E sem dúvida. e por muito que se queira, tu, por exemplo, comprares quando está o mercado todo a derreter, não é, 50% ou o que for, mesmo tu sabendo e tendo estudando e tendo essa noção, e É quando eu tu, esfrego as mãos. exatamente, mas há outra parte de ti que diz: epá, e se eu estiver enganado? Pá, quando o mercado cai, para quem investe a longo prazo, está sempre à espera dessas oportunidades maravilhosas. Porquê? Vou dar aqui um exemplo. Um amigo barra aluno, foi quando o Trump ganhou outra vez as eleições. O gajo, quando entrou, aquilo foi tudo para baixo. E eu, bora! Houvesse mais dinheiro para eu comprar. Ok? Atenção, atenção. Tudo feito. Para quem está a ouvir, tudo é feito. Com cabeça, contabilizado, ok? O dinheiro, quando investimos dinheiro em ações ou no que for, ou no que for, tem que ser dinheiro que não nos faz falta no nosso dia a dia. Estás a entender? Que não nos faz falta para o imprevisto. É dinheiro que eu posso despender para investi-lo a longo prazo e não conto mais com ele. Estás a perceber? Atenção. E para as pessoas não dizerem, ei, eu vais com tudo. Não, não vou com tudo. Obviamente que há uma lógica, não é? Mas nós estamos sempre a esperar. Basicamente, este aluno ligou-me: pá, isto está tudo a cair. Eu disse: Olá, ó Zé, qual é o teu objetivo? O meu objetivo é daqui a 10 anos. Então qual é o teu problema? Compra mais. Então compra mais. Tal e qual. Compram mais, obviamente, como eu, como toda a gente, como todos os investidores que eu conheço que têm carteiras com centenas de milhares de euros. Ah, qual foi o resultado passado um mês, dois? Começou tudo a crescer brutalmente. Qual é o resultado agora, passado 6 meses? Está tudo em altas. Ok? Pois é o que é. Quem quiser vender, vende. E vai buscar ali 500, 1000 euros, 5000 eurinhos. E a pergunta é: era isso que tu querias? 1000 euros? O que é que dá 1000 euros? A mim não, eu não quero 1000, eu quero 100 000, eu quero meio milhão. Ok? É ganancioso? Pá, há quem interprete como ganância. Eu interpreto como paciência, como olhar para a longo prazo. Eu não vou investir agora para ganhar daqui a 10. O meu objetivo sempre foi 20 anos. Obviamente já não sou 20, porque diminuíram, porque eu comecei a investir há uns anos atrás, não é? Obviamente que é completamente diferente a minha estratégia daquele que entra agora. Eu já vou em não sei quantos anos de investimento. Estás a entender?
Ou seja, quando eu comprei uma ação de uma empresa, da Meta ou da Alphabet, eu não a comprei pelo valor que ela está agora. Até posso dizer que em janeiro, se não me engano, que a memória não me falhe, que ainda comprei mais, a Alphabet estava, pá, mais ou menos 150, 160 dólares, 170 dólares. Neste momento está 360. Estamos a falar de meio ano. Obviamente que há malta que entrou em janeiro e teve sorte. Normal, correu bem, ainda bem. Ainda bem, entendes? Agora a pergunta é, o que é que vais fazer a seguir? Qual é o teu objetivo? Vais fazer o quê? Vais vender, ok, vais vender. Metes 10 mil euros. Vamos imaginar, metes 10 mil euros na Alphabet. Dobraste o teu dinheiro, ok? Vais levantar, metes 10 mil euros, levantas, estou a dar um exemplo, não vou fazer contas, 20 mil euros. Desses 10 mil euros mais-valias, vais ter que pagar impostos, 28%, ok? Sobrou-te 7.200 euros. O que é que vais fazer com eles? Pá, se me dizer assim, ô Eugênio, vou bater num crédito que me está a consumir muito, está-me a consumir emocionalmente, está-me a consumir muito em termos de juros, juros altíssimos, 16%. Olha, perfeito, fantástico. E acabaste de te livrar de um problema emocional e também acabaste de livrar-te de mais uma responsabilidade mensal e depois esse dinheiro fazes o quê? O que é que vais fazer com esse dinheiro? Depois a outra pergunta. E o que é que vais fazer com esse dinheiro que vais livrar agora? Ah, eu vou curtir a vida. E porquê que não pegas nesse dinheiro e crias o teu fundo de emergência? Já que livraste de uma despesa mensal e tens aqui mais 200 euritos por mês, então pega neles, imagina que continuas a pagar o crédito. Pega neles como se não existissem. Ou seja, estavas a pagar o crédito, ok, já tinhas aqui um problema emocional, ou aqui uma dívida emocional e uma dívida física real, não é? Já te livraste da dívida emocional. Emocionalmente já estás livre do crédito. Mas agora, se conseguires viver com esse crédito, agora já o liquidaste. Agora vais imaginar que continua lá o teu crédito, mas pegas nesses 200 euros, ou 150 ou 300, e vais alocá-lo para uma poupança. Um PPR, o que tu quiseres. Um PPR, um fundo de emergência, eu voltar a investir, ok? Se for 200 euros, no final do ano são mais 2.400, sem contar com valorizações, entendes? A questão, o problema é que depois a malta faz o quê? Livra-se das dívidas, livram-se das dívidas e depois, como tu disseste, ganha mais dinheiro, mais gastam. Vou pondo a vida deles de acordo com o que ganham. Ou seja, ele livrou aqui mais 200 euritos, ou seja, não ganha mais, mas tem mais 200 euros por mês. Vai fazer o quê? Se calhar vai curtir mais. Vai jantar mais vezes fora, vai comprar mais roupinhas, entendes? Então voltamos à outra vez à bola de neve. É pá, devia ter feito um fundo de emergência, agora tive um azar. Fogo, pá, o meu carro avariou-se. Sou 2 mil euros de aranjo. Mas eu não tenho dinheiro. E agora? Vais fazer o quê, amigo? Pá, vou ter que usar o cartão de crédito. Boca, já fostes. Outra vez a mesma coisa. Sim, e tu tocaste aqui, não é? Na questão do fundo de emergência, não é? E se tu não tens, por exemplo, esse fundo, tu pagas as taxas e os juros e as condições que tiveres, não é? Não tens aquela janela, não é? Para respirar, para refletir, para qual é que é. Não, tens que, não é? É quente, tens o cartão e vais avançar, no fundo. Yeah, yeah. Pá, e depois emocionalmente e mentalmente, quando não tens. Pá, toda a gente tem um crédito de habitação, normal. Desde que não te sufoque, não te mate, entendes? Toda a gente tem um crédito de habitação. Mas quando nós estamos a viver uma vida tranquila, em paz, não nos faltam umas idas ao restaurante, fazer uma viagenzinha, curtir a vida, curtir a vida. É o que eu faço, eu curto a minha vida. Vou viajar para ali, para lá com a minha mulher, tudo planeado, tudo pensado, tudo feito de forma estratégica, ok? Que é para não falhar, ok? Porque temos dois filhos também, há muitas responsabilidades em jogo. Ah, agora, tu não, como é que eu te vou dizer? Quando nós estamos a ganhar o nosso ordenado, o nosso dinheiro e temos poucas dívidas, só a casinha, imagina só a casinha, né? Mais nada te chateia, mais nada te preocupa. Ah, a paz que nós temos a paz que nós temos, a forma como pensamos, a forma como agimos, como comunicamos, como nos comportamos, é completamente diferente e é muito mais positiva do que alguém que tem muitas dívidas, entendes? Sim. Agregadas assim, que tem muitos problemas financeiros, é completamente diferente. É por isso que às vezes dizemos assim, pá, porque é eh, aquele gajo fica cada vez mais rico? Pá, porque a forma dele de pensar, ok? O ecossistema dele
está feito para que isso corra assim, desta forma. O gajo não tem, não tem problemas financeiros. O gajo não tem problemas emocionais. O gajo sabe comunicar e aprendeu a comunicar bem consigo próprio, em primeiro lugar, antes de comunicarmos bem com a nossa mulher, consigo próprio. Tu corres e eu corro, nós sabemos muito bem a nossa mente como está a vaguear quando estamos a correr, né? É uma Sim. meditação autêntica para nós e planeamos e visualizamos e corremos, estamos connosco próprios, ok? É muito importante. E essa pessoa que está a desenvolver, que diz, "Ei, o gajo tem sorte." Não, o gajo não tem sorte. O gajo criou foi o ecossistema dele, estou bem. Eu não vejo televisão. Eu às vezes vou abro o TikTok e vejo ali um vídeo que, pá, triste, algo de agressivo, sabes? Eu desligo logo. Isso afeta-nos, Miguel. Isso Sim. afeta. Isso, como diz ali o chinês do Feng Shui, isso estraga o nosso chi, estraga a nossa energia, pá. Eu não vejo televisão. Eu vejo televisão 5 minutos por dia. Notícias. Quando estou a tomar o pequeno almoço e faço assim, passa à frente, passa à frente, passa à frente, passa à frente. 5 minutos enquanto estou a ver o meu chazinho com a minha Santos de manhã. E acabou. Estás a entender? E é muito importante esse nosso ecossistema todo ter essa energia boa. Quem nos rodeia, quem está na nossa casa, na nossa casa em termos de amigos, em termos de companhia, com quem vamos sair ao fim de semana, quais são as energias que estão à nossa volta, entendes? São pessoas rancorosas, tristes, que estão sempre, sempre a dizer: pá, nunca tem sorte, nunca tem dinheiro, estou sempre a lamentar-se. Essas pessoas, longe de mim, meu. Longe de mim, são autênticos vampiros aquilo. Aquilo são uns sanguessugas. Lamento imenso, entendes? E eu digo às pessoas, "Mas para, meu, para de lamentar." E tu tocaste aqui neste ponto que eu acho que é fundamental, que é os teus hábitos e comportamentos. Eu costumo dizer que tanto ao acordar ou ao deitar é fundamental porque tu estás altamente influenciável. E depois também é questão, eu no meio disto tudo gasto dinheiro em apostas, em casino online, ou opá, agora é que vai pintar, ou como tu estás a dizer, eu estou aqui a arquitetar, eu estou aqui a treinar, eu estou aqui a procurar, não é? Eu estou aqui a vaguear, eu estou aqui a desenvolver aqui um plano rumo ao que eu quero construir, não é? E depois o sucesso, ou o que for é uma consequência de anos e anos o Tony Robbins costuma dizer isto, anos que tu fazes como é que é? Tu és recompensado por anos e anos que tu fazes em privado, que depois é recompensado em público. É isso mesmo. Pá, eu chamo-lhe isso de visualização, né? Eu vejo onde eu quero estar. Eu tenho uma atleta com a qual eu trabalho, uma atleta do Benfica. Ah, e nós trabalhamos muito essa parte da visualização. Vê-te onde queres estar. E eu alcancei muitas coisas na minha vida assim. Claro que não é a ver, não é? É imaginar-me ali a sentir como se fosse real. Quem sou eu? Onde é que eu quero estar? Como vou lá chegar? Entendes? E eu preparei isso tudo. E como é que, ok, tu queres estar ali. Estás aqui, mas queres estar ali. Ok? Como é que chegas lá? O que é que tens que fazer para chegar lá? Entendes? E essa parte da visualização é muito importante. Ahm, Isso é como jogar xadrez. Os profissionais jogam xadrez e eles já visualizaram 3 jogadas para a frente, para aí. Se o gajo jogar assim, aqui na vida é igual. Ok? Na vida é igual. Se nós todos os dias. Vou dar um exemplo aqui religioso. Para quem se me perguntar se é religioso, pá, não sou praticante, mas acredito. Numa força superior, claro que sim. Eh, para quem pratica, para quem diz o Pai Nosso todas as noites, mete-se ali de joelhos nessa posição assim. Pai Nosso, que estás no céu, diz a reza e depois diz assim: ehm, Deus, ajuda-me, dá-me forças para eu escrever o meu livro. Abre a minha mente, vou dar um exemplo. Abre a minha mente, mostra-me o caminho certo. Eu quero escrever o meu livro, pá, eu sei que vai ser muito bom para mim, e para os meus leitores. Ou seja, o que é que a pessoa está a fazer? Está a visualizar. Enquanto é que a pessoa está a falar, a pessoa está a visualizar o seu livro, a capa, aquilo que vai escrever, blá, blá. Estás a falar daquilo, ajuda-me a ir, a conseguir poupar o meu dinheiro para ir fazer a minha viagem de sonhos. A pessoa está a visualizar isso tudo enquanto está a fazer a reza. Estás a perceber? E agora imagina que a pessoa faz isso todas as noites, durante 6 meses. A pessoa está a dar ordens ao seu subconsciente, está aqui a mudar.
algumas formas de pensar e alguns comportamentos que ela vai ter ao longo do seu dia a dia, e depois daqui a 6, 7, 8 meses ou um ano, ah, aconteceu, foi um milagre de Deus. Não, meu, não foi um milagre de Deus, meu, foste tu. Porque foste tu que disseste a ti próprio, visualizaste várias vezes que tu queres lá chegar. E Deus mostra-me lá o caminho, como é que eu vou lá chegar, pá? Enquanto tu estás a falar, estás a visualizar e estás a pensar, e o teu cérebro está a raciocinar. Como é que vais lá chegar? É pá, se calhar tenho que ser uma pessoa menos rancorosa. Se calhar tenho que gritar menos com os meus filhos. Se calhar tenho que poupar mais um bocadinho. Estás a perceber? Enquanto tu estás a falar, enquanto estás a visualizar, enquanto estás a ver o teu sonho, tu automaticamente o teu cérebro está a pensar no que ele tem que fazer para lá chegar. E se tu fizeres isso durante 6 meses, 7 meses, um ano, 2 anos, o que for, milagre. Não, não foi milagre, meu. Foste tu que preparaste o teu subconsciente para agir e ter comportamentos diferentes e ter hábitos diferentes diariamente para lá chegares. E quando fores ver diariamente, e se calhar se fizeres uma introspeção e olhares para trás, vais ver que diariamente fizeste coisas um pouco diferentes do que fazias antes, que te levaram a este resultado. E tu estavas também a falar, não é? Que é a questão da inteligência emocional, não é? Que muitas vezes nós compramos coisas por impulso, ou porque estamos muito felizes, ou estamos muito tristes e vamos ao shopping, ou então agora online, não é? Ou então estas aplicações e bets. Isto também é inteligência emocional e tu treinaste, não é? Para que, por muito que tu queiras, não é a buscar as coisas exteriores para tentares tapar aqui algo interior. Claro que sim, Miguel. Oh, Miguel, bora lá, tens mais 10 minutos. Ah, Miguel, eu não sou nenhum perfeito. Eu continuo a fazer asneiras. Eu Sim, continuo a consumir de forma irracional às vezes. Às vezes também sou um batanete. É pá, que é que eu fui comprar aquela porcaria? Para quê? Eu continuo a falhar, oh, Miguel. É por isso que eu continuo a estudar também. Porque não há perfeição. A perfeição não existe. Ok? O infinito não há perfeição. Não estamos, quem entra nesse ritmo de investir, estudar, descobrir-se a si próprio, nunca mais para. Porquê? Porque é muito fixe. Porque é mesmo viciante nós descobrirmos, atuarmos e vermos resultados. E depois não queremos parar mais, ok? Mas eu continuo a falhar todos os dias. Um bocadinho, obviamente, que é com menos impacto negativo, ok? Mas quando falho, ou quando vou às compras, pá, é o que eu ensino aos meus alunos no terceiro e quarto ano. Pessoal, façam um stop. Nós desenhamos um stop gigante, parar e pensar. Ponto. Parar e pensar e questionar. Como a gente aprende no coaching. Para quê? Que quer comprar isso? Qual vai ser a utilidade que isso vai me dar? E se eu não comprar isso, o que é que eu posso fazer com o dinheiro que vou poupar? Entendes? E esses ténis são muito baratos, estou em desconto, tenho que aproveitar os saldos. Tens em casa ténis? Tenho. Quantos pares? Mais quatro ou cinco. Também precisa do sexto. Sou progressista porque é barato? Se calhar não. Entendes? Pá, Miguel, vamos continuar a falhar. Nós é que temos que ter consciência e refletir e pensar e vermos onde é que está a nossa falha. Eu falhei porquê? Ok? Eu comprei porquê? Pá, olha, fui guloso. É gula. Fui guloso. Queria ter mais. E por que querias ter mais? Porque queria ser o melhor do bairro. Queria ser aqui o mais popular da escola. E o que é que isso vai trazer, o que é que isso vai trazer benefício? Não sei. Entendes? sim, Mas esse tipo de desafios vai-nos sempre, toda a gente falha. Mesmo os melhores investidores, todos falhamos, todos fazemos escolhas más todos os dias. Aqui a questão é, continuar, ok, aqui a questão é, nós temos de estar conscientes quando a fazemos. Ou se a fizemos, tu podes fazê-la, mas a seguir a isso, epá, fiz uma escolha má. Porquê? E questionares-te, e pensares, e refletires, ok? Se houver essa consciência a seguir ao mau comportamento ou ao comportamento menos adequado, ok? Ou à escolha menos adequada, tu vais-te habituar a questionar, a refletir e se calhar na próxima vez essa reflexão vai aparecer não depois da compra ou do mau consumo, mas antes. Epá, deixa lá parar a pensar muito bem. Será que é mesmo necessário? Quais são os benefícios? Quais são as consequências? Há sempre polaridade. Há sempre o mal e há sempre o bom. Ponto.
Entendes? Há sempre o benefício e há sempre a consequência. Sempre. E a gente tem que pensar nisso. Temos de ser aqui muito, muito racionais. Passa, é fácil? Não. Mas é uma questão de hábito. Ok? Nós quando vamos ao ginásio, tu vais correr, eu vou correr daqui a nada, nós fazemos ali os glúteos, fazemos as perninhas, os agachamentos, vamos ao ginásio fazer bíceps, tríceps e assim sucessivamente. Este aqui é um músculo igual aos outros, precisa ser exercitado. Entendes? É a eletricidade toda que ele tem ali, aquilo precisa estar muito ativo. E só a gente assim, só pensando assim, fazendo várias vezes a mesma coisa, é que nós vamos ensiná-lo como ele reagir. Porque é esta coisa que manda. Eh, e tu, qual é que é a tua bússola que guia a tua vida? Qual é a bússola que guia a minha vida? Bem, depende do que é que eu vou interpretar como bússola. Está bem? Deixa-me. Qual é a bússola que guia a minha vida? Eu vou dizer qual é a bússola que guia a minha vida, sabes? Eu, quando fiz as minhas escolhas todas e continuo a fazê-las, porque eu quero continuar a ter menos trabalho direto. Atenção, eu quero ter mais liberdade, mais paz. Eu sempre sonhei e sempre disse assim, e hoje em dia está a acontecer. Eu quero levar os meus dois filhos à escola e eu quero ir buscá-los à escola. Eu quero estar mais tempo com eles. Isso aconteceu. Ainda não cheguei ao ponto que eu quero estar, que é ter ainda mais tempo livre, porque tenho de trabalhar, porque é normal, tenho que escrever um livro, tenho que fazer formações, assim sucessivamente, ok? Tenho aqui muitas tarefas para fazer diariamente, mas já aconteceu, já cheguei a esse ponto de poder levar todos os dias os meus filhos à escola e poder ir buscá-los e estar com eles e adormecê-los e dar-lhes o jantar e fazer-lhes o jantar. Eu, a minha mulher, entendes? Isso é a minha bússola é essa. Mas é o que falámos há bocadinho. Cada um tem a sua interpretação de sucesso. Para mim, o sucesso é este. E eu usar o dinheiro como ferramenta para me dar o quê? Conforto, saúde, educação a mim e à minha mulher, aos meus filhos. Conforto, educação, saúde, uma casa, condições. Condições dependem daquilo que eu as vejo para mim, não é? Cada um sabe dos luxos que quer, isso cada um sabe aquilo que faz, e para mim a minha bússola é essa mesmo, é ter dinheiro para usar como ferramenta para alcançar os meus sonhos, ok? E estar feliz e ter tempo comigo próprio, principalmente, Miguel, comigo próprio, porque o meu tempo, o dinheiro é uma impressão, o dinheiro é impresso todos os dias, ok? O tempo não. O tempo já foi, basou, entendes? E eu quero o tempo para mim, cuidar de mim, cuidar do meu interior, olhar ao meu espelho e dizer, e eu poder dizer quem eu sou e procurar sempre o meu melhor eu. Poder ter tempo para estar com os meus filhos, com a minha mulher e tempo de qualidade, principalmente. Poder ir de férias com eles, poder curtir a vida e aquilo que a vida pode me dar de melhor, entendes? A minha bússola é essa. E que mensagem final queres deixar aqui às pessoas ou algo que eu não toquei? Está à vontade. Que mensagem que eu quero deixar às pessoas? Pá, é uma frasezinha que é um bocadinho famosa que já ouviram de certeza, que é se consegues imaginá-lo e sentir-te naquele lugar, ou naquele sítio, ou naquela pessoa, consegues alcançá-lo. Por isso, tudo que vocês querem ter na vossa vida, obviamente que não querem ir para Marte, ok? Nós vamos aqui à parte smart, à parte realista, ok? E atingível e alcançável. Tudo o que vocês querem ter na vossa vida, seja liberdade financeira, seja uma empresa, seja um negócio, seja livrarem-se do vosso trabalho tóxico ou da empresa tóxica onde vocês estão, é possível. Só tens que fazer a pergunta certa, dar a resposta certa e começar a agir. Fazer. Ah, mas tenho medo. Dá o primeiro passo. Faz. Vais falhar. Não interessa, faz. Faz. Sabe como é que diz em inglês? I don't give a F. Não quero saber, eu tenho que fazer. Porque eu tenho um sonho a perseguir. Por isso, pá, sonhos são intenções, ok? E o nosso cérebro não reage a intenções. Objetivos planeados são ações. E isso o nosso cérebro reage. Por isso, quando tiverem um sonho, transformem numa ação planeada, pensada e ajam. Se agirem, vão lá chegar. Essa é a mensagem final. Obrigado, Eugénio. Pá, Obrigado. a gente podia estar aqui mais tempo na conversa, mas tem que ir buscar os putos. Temos que buscar os pontos, não há problema. Pronto, depois, se quiseres, Mas podes pôr na agenda, daqui a meio ano voltamos a falar, se quiseres. sim, sim, metemos na agenda e falamos, E que que- acredito que temos muitos mais temas para falar.
Olha, obrigado e desejar-te todo o sucesso do mundo. Deixa as tuas redes sociais, porque tu tens Tá bem. podcasts, palestras, livros, quem quiser te conhecer mais a fundo. Tá bem, tá bem. Eu também vais pôr no texto do podcast, mas quem quiser me encontrar, tem no Facebook, tem no Instagram, Eugênio Dodono, ou tem no meu Instagram que é o invest_em ti. Ok? E o podcast, é o Decides Tu Podcast. Para quem quiser adquirir o livro para os putos, há o site osguardiõesdotesouro.pt ou fala diretamente comigo. O pai, o que eu dinheiro está esgotado, só agora quando tiver a segunda versão é que vai estar livre. Mas uma coisa que eu vos garanto, os miúdos terem o hábito da leitura, lerem todos os dias um bocadinho. Não querem, é como eu digo aos meus alunos, não querem ser perfeitos, queiram serem melhores um bocadinho todos os dias. Todos os dias, fazer algo para serem melhores hoje do que ontem, e assim sucessivamente. Ou seja, nós não queremos a perfeição, ok? Nós queremos é um bocadinho todos os dias. Por isso, a leitura para os miúdos é fantástica, vale a pena, porque desperta a curiosidade na parte financeira, e o próprio livro dos Guardiões do Tesouro, que está aqui, ensina como os miúdos podem ganhar na parte empreendedora, ou ter aqui uma semanada ou uma mesada, e como fazer a divisão. O livro está cheio de histórias, onde contam-se várias histórias de várias personagens e sobre várias áreas, seja na parte dos sonhos, de um quadro ou um mapa de sonhos, na parte da semanada, na parte de empreendedorismo infantil e assim sucessivamente. Por isso, Miguel, Euge- muito obrigado. Eugénio, obrigado pelo teu tempo e tudo bom para ti e para os teus projetos. Um abraço.